Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com seu carinho e com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre sono. É terça-feira, como você que está em casa já sabe, hoje é dia de receita. Vamos aprender a preparar um fusilli com espinafre. Olha só que maravilha! Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. É daqui a pouquinho. Mas antes, falando sobre dormir bem, será que o seu sono é de qualidade? Vamos trazer várias dicas no decorrer do nosso programa para você ter uma boa noite de sono. Vamos conversar com dois especialistas que entendem bastante sobre o tema. Vou apresentar a você que está em casa o nosso primeiro convidado, o Dr. Cleidson Oliveira. Dr. Cleidson, ele é otorrinolaringologista e especialista em sono. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a doutora Clélia Franco. Doutora Clélia, ela é neurologista e especialista em sono e coordenadora do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia. Daqui a pouquinho a gente começa aqui o nosso bate-papo, mas antes eu quero dizer a você que está em casa que a qualidade do sono traz inúmeros benefícios e todos eles remetem a uma maior longevidade, repleta de saúde e bem-estar. O sono profundo, somado aí a outros hábitos saudáveis como exercícios físicos e boa alimentação, é fundamental para a manutenção do corpo e da mente, pois regula as funções vitais do nosso organismo. É no momento do sono que acontecem diversas reações importantes, como a regulação das funções endócrinas, a restauração da energia e do metabolismo cerebral, a reparação também dos tecidos, além da consolidação da memória. E agora a gente vai conferir uma reportagem especial sobre o tema. Essa reportagem mostra que 72% da nossa população sofre com doenças relacionadas ao sono. Preste muita atenção. Confira. Como anda a qualidade do seu sono? Você dorme bem ou mal? Uma pesquisa de uma empresa americana apontou que o sono do brasileiro anda perturbado. 72% da nossa população sofre com doenças relacionadas ao sono. Isso significa mais de 70 milhões de pessoas. Josivan é um deles. Ele tinha um desvio na região do nariz e precisou enfrentar uma cirurgia. A qualidade de sono era ruim porque entupia o nariz à noite, acaba no outro dia acordava cansado. No caso do Josivan, ele tinha um desvio de septo. Certo? Então, esse ossinho que sustenta o nariz, que divide as narinas no meio, ele é chamado de septo nasal. Então, por alguma alteração do desenvolvimento, do crescimento da face, ele pode ficar torto para um lado ou para o outro. Nesse lado que ele fica torto, ele vai obstruir a passagem do ar. O desvio de septo por si só mesmo, ele pode causar a apneia obstrutiva do sono, pode ajudar o paciente a roncar pela obstrução, ou ele próprio, ele é uma causa de fragmentação do sono, ou seja, ele leva a uma má qualidade do sono. Por quê? Porque o paciente acorda várias vezes com o nariz obstruído. Também existem outros distúrbios. Os mais comuns são insônia, apneia e o ronco. E o que tanto tem tirado o sono do brasileiro? Segundo a pesquisa, a situação financeira ficou em primeiro lugar, seguido daquele vício de usar o telefone na hora de dormir. Tem que se criar um ritual, né, de jantar, tomar um banho, ouvir uma música, ler um livro, você criar a sua rotina e ir para a cama, isso é muito importante, só quando estiver com sono. A cama não é lugar de celular, não é lugar de TV. Então, a cama, a gente precisa ensinar o nosso organismo, doutriná-lo, aqui a cama é lugar de dormir. Afinal de contas, ninguém merece uma noite mal dormida. Mas caso a insônia insista, é preciso procurar um médico para realizar exames e evitar problemas maiores. Problemas cardiovasculares, problemas da própria saúde mental, depressão, ansiedade, obesidade também está associado. Até alguns tipos de câncer, dores crônicas. Então, inúmeras patologias orgânicas estão associadas à diminuição de qualidade do sono ou diminuição de tempo de sono. Pois bem, a gente reforça a pergunta, né? O que é que tem tirado o seu sono? É bom você investigar se for alguma doença
tem tratamento sim, você precisa procurar o especialista. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras informações sobre o tema, mas agora a gente abre aqui o espaço do programa para você participar com a gente. Que tal interagir? Vamos lançar a partir deste momento a nossa pergunta de hoje, que é a enquete do dia. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa. Olha só, a enquete de hoje é a seguinte: você já precisou modificar hábitos para melhorar a qualidade do seu sono? Você já precisou modificar esses hábitos? Sim ou não? Liga pra gente, a gente faz questão de receber a sua ligação e sua opinião e também a sua pergunta. Primeiro você liga para o 3424-1547 ou 3424-1977. São duas linhas para você ligar pra gente, responde aqui nossa pergunta, deixa também a sua dúvida sobre o assunto que daqui a pouquinho vamos responder ao vivo. Se você tem acesso à internet, também já pode interagir com a gente. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage disponível para você deixar seu depoimento, responder nossa enquete, deixar também a sua pergunta sobre o tema. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, mande aí várias perguntas, 99209-4819. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E sabemos que o sono é um dos aspectos fundamentais para uma boa qualidade de vida. Uma noite tranquila de descanso ajuda a reduzir o estresse e estimula, a memória, além do raciocínio. Ajuda também a melhorar o humor e até mesmo a pele. O que muitas vezes passa despercebido é que os critérios para a escolha do colchão, esses critérios são fundamentais também para garantir esse bem-estar. E a gente vai aprender muito mais sobre o tema aqui com a ajuda dos convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Doutora Clélia Franco, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui para interagir com vocês todos e nosso público, não é? Também queria dar boas-vindas ao doutor Cleidson Oliveira, ele que é otorrinolaringologista, doutora neurologista. Doutor Cleidson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos, muito obrigado novamente ao convite de participar do seu programa. A gente começou falando sobre sono, ter uma boa noite de sono, tem vários aspectos envolvidos para se ter essa boa noite de sono, e a gente também classificou ali, um sono de qualidade. O que seria um sono de qualidade? É um sono que você dorme, sem interrupção? Ou não necessariamente, doutora? Bom, claro que a interrupção do sono é muito ruim, fragmentar, quebrar o sono é muito ruim, mas não necessariamente um sono continuado é igual à qualidade do sono. Qualidade do sono refere-se à eficiência desse sono, o quanto que esse sono é capaz de restaurar, fisicamente e cognitivamente aquele organismo, o indivíduo. Então, esse sono, a gente tem uma ideia de quando o sono da gente é de qualidade, quando no dia seguinte a gente desperta satisfeito, sentindo-se bem e que leva ao dia, consegue ter uma boa performance, realizar suas atividades sem sintomas incômodos, como, por exemplo, a sonolência. Mas não só a sonolência, a gente pode ter outros sintomas imediatos da má qualidade do sono, mas para a gente ter uma ideia de qualidade se eu durmo bem, eu acordo bem. Acordo bem e levo bem o meu dia, consigo realizar minhas atividades, porque o sono realizou o papel de restauração de várias funções que a gente pode comentar mais adiante. Na reportagem a gente viu o exemplo, de um desvio de séptico que atrapalhava ali aquele paciente a ter uma boa noite de sono, e gerou também a apneia do sono, que é um problema também muito comum na nossa população, doutor? E foi muito importante o personagem, a personagem ter procurado ali um especialista para fazer o tratamento. Mas todo mundo faz isso ou às vezes por ser um problema meio que dá para passar despercebido, ou um problema que ele classifica como um pequeno diante de outros problemas que ele tem na vida? Aí não se chega a essa busca por um especialista em tratamento. Como é que a gente poderia fazer um panorama sobre o que a gente acabou de ver na reportagem, doutor? Sem dúvida, a apneia do sono é uma doença possivelmente subnotificada, devido à não procura ao diagnóstico e ao tratamento correto pelos especialistas envolvidos no tratamento dessa doença. O ideal seria todo mundo com sintomas procurar. Lembrar que o ronco, que é o estágio inicial, um ronco elementar,
ele faz parte pode fazer parte de um simples bullying entre família, casais, como também, inclusive, participar como causa de um divórcio, né? Então, você tem os extremos. Em relação ao sono, voltando a falar desse sono, né? O que é que acontece quando a gente dorme e começa a sonhar, né? Tem vários estágios desse sono. Como é que a gente explica? A gente fala que é importante esse sono para vários fatores do nosso organismo, né, doutora? Sim, na verdade, o sono, existe um sono próprio de cada pessoa, né? Ou seja, o perfil de sono, que é geneticamente determinado, as famílias têm um padrão de sono, né? Agora, claro, falando da população em geral, existe o esperado, né, de perfil de sono para faixas etárias, por exemplo. Então, a gente sabe que, em geral, o sono tem que ter vários ciclos que se repetem em torno de 3 a 4 ciclos por noite, de um conjunto de fases, né? Então, normalmente, um sono normal ou um sono de boa qualidade deve ser composto de fases que a gente chama não REM e fase REM. Essa fase não REM é quando a gente está dormindo e não tem movimento rápido dos olhos, né? Por isso que não tem rápido eyes movement, né? Mas nessa fase não REM a gente tem 3 períodos, que é o sono superficial de início, 1 e 2, né? E depois a gente tem a fase de sono profundo, que é a fase 3. Isso pela classificação. Na verdade, a biologia é uma só, mas a gente de vez em quando muda a classificação das fases. Essa classificação é baseada de acordo com os achados dos potenciais elétricos no cérebro e alguns parâmetros fisiológicos durante um exame de estudo do sono, que é a polissonografia. Então, a gente classifica essas fases. Nessas fases não REM, é que a gente vai ter, principalmente na fase de sono profundo, a recuperação do organismo, né? Principalmente produção de hormônios, restauração de tecidos, limpeza, né? Foi descoberto recentemente o que a gente chama de sistema glifático, que é como se fosse o linfático do sistema nervoso, que faz essa limpeza durante o sono. Ela vai tirar as toxinas e jogar de volta na corrente sanguínea para ser eliminado no final de tudo através da urina, né? Mas esse sistema de limpeza acontece nessas fases, principalmente na fase de sono profundo, e depois, geralmente no final de cada ciclo, vem a fase REM, que aí a gente tem esses sonhos e restauração, principalmente de memória, mas várias outras funções cognitivas são recuperadas, produção também de alguns neurotransmissores nessa fase REM. A gente sonha e lembra se for o sonho REM, mas no sono não REM a gente também sonha, mas não lembra. Então, isso é um ciclo, e esse ciclo vai se repetir 3 ou 4 vezes na sua noite completa de sono, e pode ter algumas interrupções para funções fisiológicas. Você pode levantar para ir no banheiro, não é? Às vezes com sede. Então, você pode, aí, em média, ter 3 até 4 despertares por noite. A Academia Americana e a Academia Brasileira de Neurologia diz que seria normal até 10, mas no dia a dia, na prática, a gente não vê que despertar até 10 vezes por noite, isso não é muito adequado. Então, em média, as pessoas despertam 2, 3 vezes por noite. Tem alguma relação da idade com o sono? Quanto mais jovem, mais a pessoa dorme, depois vai chegando na fase adulta, dorme um pouco menos, e quando chega ali na boa idade, né, na terceira idade, quando a pessoa se torna idosa, ela vai dormir menos também? Existe uma relação direta, doutor? Sim, como a doutora Clélia já falou inicialmente, essas fases do sono modificam sim de acordo com a idade, né? Então, isso modifica no final a quantidade de horas que você dorme com a quantidade de horas eficazes que consegue restaurar, reparar o seu sono, né? Então, nem sempre você dorme mais horas, você vai conseguir ter uma eficácia melhor do sono, né? Isso porque a gente ouve muitos relatos desse, né? Quanto mais cansada, parece que demora mais a dormir, e quanto mais dorme, mais parece que se tem sono, né? E não foi suficiente aquela noite de sono. Tem uma explicação para isso, doutor? Isso é importante a gente lembrar que, como você citou, quantidade, horas de sono não obrigatoriamente é qualidade. É verdade. Um exemplo que a gente dá é o indivíduo que tem apneia, né? Justamente pelo sono dele ser muito fragmentado ou quebrado pelos despertares decorrente da obstrução
né, na via aérea, aqui ao nível mais ou menos da garganta, ele acorda e não aprofunda o sono, isso durante a noite toda. Como o sono é fragmentado, ele às vezes vai dormir mais, porque é uma tentativa do organismo de repor aquele sono para chegar na fase 3, que às vezes nunca chega, né? Então ele vai ter, digamos, 8, 9, 10 horas de leito, mas o sono, se você for juntar, tirando o período de fragmentação, fica curto ou fica de má qualidade, porque não realizou as fases que deveria. Isso é um parâmetro, ou seja, quantidade não é qualidade aqui no sono. Agora, claro, se é um sono saudável e você sofreu uma privação, você deixou de dormir por algum problema específico, por exemplo, a gente que trabalha em turnos, né? Pessoas que trabalham na madrugada e não podem dormir no trabalho, durante o dia vai ter que repor e às vezes acumula, a gente diz o débito de sono. Eu estou devendo para o meu organismo e tenho que pagar, porque é uma necessidade fisiológica. Então, às vezes, no final de semana, por exemplo, tem pessoas que dormem, às vezes, quase um dia inteiro, né? No domingo, aproveita para repor. E a reposição deve ser feita, porque é uma necessidade. Se tem sono, deve dormir. Eu digo, não deve se passar por cima de um pedido do organismo, né? Se eu estou com sono, desde que não seja, claro, mediado por substâncias, né? Sim. Se é um sono natural, deve-se dormir, deve-se repor, porque é uma necessidade que o organismo está te indicando. Na reportagem também a gente viu o resultado da pesquisa, né? Que dívidas têm tirado o sono de muita gente, além da privação do sono por conta da tecnologia, né, que as pessoas utilizam cada vez mais. Então, para tentar amenizar esses fatores, tem alguma dica, né, para tentar meio que mudar algum hábito para a pessoa não perder esse sono, doutor? E para que não venha sofrer as consequências da privação desse sono, por exemplo? De uma forma simplória, apesar de não ser a melhor forma de você orientar uma pessoa em relação ao sono, você pode fazer as medidas gerais que faz bem a qualquer pessoa que sofre desse mal. Primeiro, evitar a obesidade, tentar perder peso, evitar bebidas alcoólicas, principalmente no horário noturno, evitar os estimulantes do sistema nervoso central, tipo cafeína, café, chocolate, evitar os estímulos elétricos, tipo TV, celular, som, procurar dormir em um ambiente escuro, um ambiente com temperatura agradável e silenciosa, tá certo? São medidas gerais que ajudam a qualquer indivíduo que sofre desse mal. Tem outras medidas também para reforçar, doutora? É importantíssimo esse ponto que você cita, é mudança de hábito, não é? Porque é uma resistência muito grande, porque a gente está, digamos assim, acostumado, né? Mudar padrões dá muito trabalho. E é um gasto, principalmente de energia mental, né? A você modificar e readaptar um novo hábito. Mas é essencial, porque às vezes uma simples mudança de hábito que só depende de você e que não tem custo, na maioria das vezes, pode mudar completamente o caminho em relação à saúde ou doença, né? Então, eu digo muito, inclusive, nos meus pacientes de serviço público, que eu trabalho em 2 hospitais públicos aqui da cidade, e às vezes eles têm muita dificuldade de acesso a medicamento, a nutricionista, que é uma coisa importantíssima, mas a atividade física em academia. Então, às vezes, ele pode fazer em casa, não é? Exercício, ele pode fazer na rua, num lugar seguro, a caminhada, né? E ele pode mudar o padrão alimentar, comprar, inclusive, alimentos mais baratos, que são os alimentos naturais, né? Porque, às vezes, você compra uma sopa industrializada, só porque está fechadinha ali, custa o triplo de você comprar os alimentos crus na feira e preparar a sua sopa. Então, a gente tem que, eu digo assim, ser criativo e pensar, refletir que aquela medida só depende de você e pode mudar completamente. Perder peso é, às vezes, um tratamento para tratar a apneia, dependendo do grau, e às vezes só precisa disso. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Aqui no nosso programa hoje estamos falando sobre qualidade do sono e a partir deste momento vamos conferir as notícias da internet sobre o assunto. E quem traz essas informações pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia!
Oi, Valdson, um ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, a informação de hoje está no Estadão. Dormir com um pet pode atrapalhar a qualidade do sono? Um estudo publicado por um centro de sono nos Estados Unidos mostrou que dormir com animais de estimação faz bem. 56% dos entrevistados disseram que dormiam com seus animais de estimação. 150 pessoas foram entrevistadas. Para a consultora de uma empresa especializada em tecnologia do sono, Renata Federighi, as pessoas que dormem com seus animais de estimação, a sensação é de que isso baixa a pressão arterial e evite o estresse devido ao carinho com o animal. Mas a consultora alerta para os cuidados com a higiene e a atualização da carteirinha de vacinação e vermifugação. Há também aqueles que apresentam alergia ao pelo. Bem, há controvérsia sobre o assunto e a gente vai ao estúdio para saber mais sobre isso. Voltamos com você, Valdson. Obrigado, Tânia Silva, pelas informações. Eu vou perguntar aqui aos convidados, né? Vou repassar aqui a pergunta. Será que eles concordam, né, que dormir com um animal de estimação pode atrapalhar a qualidade desse sono? Será? Sim, não, doutora Clélia? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Concorda ou discorda? Esse estudo, eu até tive a oportunidade de ler esse estudo americano. Eles, na verdade, avaliaram muito esse contato com os animais em pessoas que são muito solitárias, né? Principalmente idosos e crianças, às vezes, com síndrome do abandono, né? Pessoas com depressão, com ansiedade, com pânico. Então, em geral, a presença do animal de estimação cria esse vínculo de acolhimento, de segurança, de companhia. E a gente sabe que, na verdade, os afetos são importantes para a saúde em geral, né? Então, o bem-estar afetivo melhora a imunidade da gente, né? Melhora o funcionamento das vísceras, né? Funcionamento cognitivo. Então, se é um animal que faz parte do convívio daquela pessoa e a pessoa está numa fase de vida que precisa desse afeto, isso é importante. Inclusive, alguns hospitais, né, ou asilos recebem os pets, né, esses animais, para fazer esse papel mesmo de amizade, de contato, de companhia. Agora, é essencial. Esse animal realmente tem que tem que ter sido avaliado do ponto de vista de saúde do animal também, né? Para que não haja problemas. Então, ele tem que estar protegido, como já foi dito, com a vacinação, com a vermifugação. E a questão da alergia tem que ser visto caso a caso. E existe realmente pessoas que desenvolvem crises alérgicas ou crises asmáticas. E isso precisa ser avaliado. Então, é caso a caso. Né? Eu não sou contra, ao contrário. Eu acho que a presença de animais, na verdade, nós fazemos parte da natureza como eles. Os animais domésticos sempre estiveram junto, né, do ser humano, desde longínquos tempos, né? Então, isso é um contato bom, né, saudável, desde que seja feito com zelo, né, com cuidado. A alergia, né, doutor, inevitavelmente vai atrapalhar a qualidade desse sono, porque a pessoa pode ficar espirrando por conta do pelo de um animal, dentre outras coisas. Isso, pode ter um aumento da resistência do fluxo aéreo, né? Eu particularmente discordo um pouquinho desse estudo. Eu acho que situações ímpares, não é o geral. O animal, geralmente ele tem um ritmo circadiano diferente do nosso. Então, às vezes, ele tem um hábito noturno. Então, de noite, ele vai estar dentro do teu quarto lá, te lambendo, te mordendo, exigindo carinho, latindo quando você está dormindo para te acordar. Isso vai alterar o teu sono. Então, se você estiver em sintonia com o teu animal, ele dormir exatamente as 2 horas sem te perturbar, sim, vai te fazer bem, um companheiro. Às vezes eles Porém, se adaptam à nem rotina da sempre família. isso acontece. É muito comum você ver o cão dormir a manhã toda enquanto você está trabalhando, né? E de noite ele está lá, fazendo a vigilância do seu quarto. Então, eu não acho bacana o pet dormir no recinto do sono. Opiniões distintas, a gente respeita o ponto de vista de cada um e a gente segue aqui para falar agora sobre privação do sono, especialmente quando ela é crônica ou acontece de forma repetida, pode trazer graves consequências à saúde, como prejuízos à memória e ao aprendizado. Tem a redução também da atenção, alterações do humor, risco de desenvolver também doenças psiquiátricas e também o enfraquecimento do sistema imunológico. Temos aqui uma tela com os principais problemas que podem surgir com a falta do sono.
o primeiro tópico que a gente destaca, se você não tem esse sono de qualidade, né, ou meio que está se privando do sono, você está, né, em potencial para ter um resfriado ou uma gripe, porque o sistema imunológico está baixo. Seria mais ou menos essa explicação. O que é que vocês poderiam falar desse primeiro tópico? Quando se tem a privação do sono, a gente fica mais vulnerável a gripes e resfriados? De uma forma indireta, sim. Né? Diferente do ganho de peso, que isso aí a gente já sabe, vários estudos comprovam de forma direta que pacientes que apresentam apneia, principalmente moderada e severa, está extremamente relacionado com a obesidade, com ganho de peso, com doenças coronarianas, com tendência a ter hipertensão de difícil controle, diabetes mellitus tipo 2, aumento das doenças coronárias, coronariopatias, o acidente vascular encefálico, o AVC, comorbidades psiquiátricas, parto prematuro, pré-eclâmpsia, sem falar nos efeitos cognitivos do dia a dia, que você citou, irritabilidade, dificuldade de concentração, a memória não anda mais como era, a cefaleia matinal, a sonolência excessiva diurna. Isso são todos sintomas associados a quem tem essa doença. A gente viu, né, que se você não dorme bem no outro dia, seu humor vai ser afetado. Aquelas pessoas, doutora, que todos os dias, logo no horário da manhã, acordam mais sérias, sem sorrir muito, sem querer muito papo, né? Ela tem alguma doença, algum problema? Ou ela não teve, né, uma boa noite de sono? Provavelmente, quando a pessoa acorda insatisfeita de ter que acordar aquele horário, às vezes é um horário, digamos assim, obrigado, né? A pessoa acordou com um alarme, né? Ou porque tinha que despertar por conta do trabalho, né? São os nossos ritmos sociais, urbanos, né? Da vida moderna. E às vezes a necessidade de sono daquela pessoa não era dormir só 6 horas, só 5 horas, né? Às vezes aquela pessoa só estaria satisfeita dormindo 9 horas, que é o perfil do ritmo circadiano, a necessidade de horas para aquela pessoa. E aí, quando isso acontece, ele na verdade acorda ainda no meio de um ciclo de sono. Às vezes acorda sonhando, né, com raiva porque queria continuar no sonho, principalmente se for um sonho de bom conteúdo. É verdade. Né? Mas ele está privado de sono. E aí já acorda mal-humorado porque vai passar ainda o dia com sono. Então, privação de sono por falta de oportunidade de dormir, porque quando a gente chega em casa muito tarde, ainda vai fazer as coisas, vai se alimentar e vai dormir tarde, você, na verdade, achata o seu período de sono, né? De oferta, de oportunidade, na verdade. Ele precisava dormir mais. Então, claro, essa pessoa sempre vai acordar, em geral, insatisfeita, mal-humorada, né? Ok, vamos aqui a outra tela, né? Temos aqui outro tópico, no caso ainda dessa tela, o ganho de peso pela falta do sono. Está relacionado a quanto mais tempo acordado eu fico, mais eu vou me alimentar e pouco exercício eu vou fazer, por isso que eu vou ganhar peso? Ou pode ter alguma parte endócrina, né, que explica isso? Como é que a gente pode dizer isso para quem está em casa? Sim, a gente já inicialmente, Cléia, já inicialmente falou sobre o metabolismo, né, com a liberação de hormônios que gera saciedade durante as fases específicas do sono. E aí, quando você tem um desarranjo dessas fases do sono, você vai ter comprometido a liberação desses hormônios. E isso você não vai ter a saciedade que deveria. E vai ter a tendência de comer mais. Sem falar nos hormônios contra-insulínicos que são liberados exatamente durante o sono. Então, você vai ter tendência à obesidade e à diabetes. Quando se fala em hormônios, né, que são produzidos enquanto se dorme, principalmente para as crianças, né, tem uma fase ali, de uma faixa etária e um horário específico onde tem alguns hormônios que vêm a ser ativados neste momento, né? Mais ou menos 10 horas da noite, doutora? Não é uma hora exata, mas é naquela fase do ciclo de fase de sono profundo, né? Em geral, o sono profundo acontece na primeira metade da noite. Então, depende de qual é o período que você vai deitar, qual é o seu ciclo, né? Mas, em geral, na primeira metade da noite, que vai haver essa liberação do hormônio do crescimento, que é importantíssimo para as crianças crescerem em termos de tamanho, né, e recuperação dos tecidos, e no adulto, que já não cresce mais em tamanho, mas tem que ter a renovação dos tecidos, né? O rejuvenescer depende também desse hormônio de crescimento. E é por isso que quando a gente está dormindo mal e tem uma privação já de médio prazo ou de longo prazo, privado de sono,
você percebe que esses indivíduos envelhecem mais rápido do ponto de vista de pele, né? De função mesmo tecidual. Eles têm aquele aspecto, né, de quem não está bem, né? Então, isso tem a ver com privação de sono ou má qualidade de sono também. E quando a gente fala, né, sobre insônia, como a gente já falou, falamos também sobre a apneia do sono, sobre o ronco, esses problemas também são comuns às crianças ou não? Só acontecem na fase adulta? Sim, bastante comuns. Na conta faixa da etária rotina. da infância. Até porque probleminhas um pouco, às vezes, divergem do adulto, mas bastante comum. E são provocados também pelos fatores que são determinantes ali para aparecer no adulto? Existe um fator muito comum na criança, que é a hipertrofia das adenoides, das amígdalas, como causador da sua apneia obstrutiva do sono, como também as malformações crâniofaciais. Então, você pode ter esses como os principais causadores dos distúrbios do sono na infância. Lembrar também que na infância, hoje em dia, o mau hábito alimentar, né, nas crianças gera uma estatística de obesidade alta também nas crianças. Então, além dessas malformações crâniofaciais, que ele falou, às vezes a criança que tem o queixinho pequeno, né, ou para trás, né, ou ela tem essa maxila, esses ossinhos aqui pequenininhos, não desenvolveu, né? Algumas malformações do palato, como ele falou, aumento das amígdalas, das adenoides. Isso tudo são fatores muito importantes na infância, mas a obesidade também é importante, como causa de distúrbio respiratório, como é o caso da apneia. Mas você lembrou da insônia na infância, né? Que cada vez mais está vinculado ao mau hábito também do uso dos eletrônicos, como nosso colega já tinha falado antes, os eletrônicos com estímulo dessa luz branca ou azul, né, da tela, que é um grande causador de atraso de fase de sono, atraso no início do sono. Né? E a criança vai dormir lá para a madrugada, escondidinha no quarto, vendo o tablet ou o celular, porque os pais foram dormir achando que ela estava dormindo, né? Aí só dorme 3 horas, porque às vezes tem que acordar às 6. Passa o dia dormindo no colégio, em casa, e não, né, atrasa, dificulta o aprendizado, fora todas as dificuldades metabólicas que a gente falou aí. Né? E quem é que deve atentar sobre esse uso da tecnologia? São os pais, no caso, os professores também podem ser aliados nesse processo, se percebe que a criança está todos os dias repetindo ali aquela ação, né, aquele ato de dormir na sala de aula? Essa é uma responsabilidade de todos, né? Eu acho que deveria ser ensinado desde a escola várias coisas em relação à saúde, à ética, enfim. A escola é um ótimo instrumento de aprendizado para a criança. Então, nada mais justo que se ter esse tipo de orientação desde o colégio. E dos fatores físicos, doutor, agora uma dúvida, né? O senhor falou sobre problemas nas amígdalas, podem gerar apneia, problema de adenoide também. Esses problemas são tratados só com cirurgia? Todos os casos é preciso ir lá para a mesa de cirurgia para resolver ou não? Com medicação pode se amenizar e quando chegar na fase adulta se realiza essa cirurgia? Então, depende do caso. Cada caso é um caso diferente, né? Então, você pode ter condutas clínicas e condutas cirúrgicas. Geralmente, quando você tem apenas uma hipertrofia adenoidiana sem hipertrofia de amígdalas, a gente inicialmente tenta um tratamento clínico à base de corticoide intranasal e reavalia posteriormente. Alguns vai ser necessário cirurgia, outros vão poder ser acompanhados. Cada caso é um caso. Nesse outro tópico agora, queria complementar, doutora? Fica à vontade. Eu queria só lembrar a questão das crianças, porque ajuda muitas vezes os pais em casa, né? Eu acho que quando a gente está lidando com crianças, elas não têm a capacidade cognitiva de decidir o que é melhor para elas, não é? Então, os pais e os professores têm que criar os ritmos, né, os hábitos, as normas dessas crianças. E em casa, estabelecer um horário. Não vai tirar o tablet nem o celular, que pode ser até à noite, mas logo que ela chega, que é quando ela ainda está cheia de energia, que vai fazer o lanche, vai tomar o banho, põe um horário, vai ficar 1 hora ou meia hora, 40 minutos com aquilo ali. Depois tem que desligar e tem que recolher. Não pode deixar no quarto. Porque se deixar o acesso lá, claro que a criança vai, escondidinha lá, vai usar. E aí isso vai estar contribuindo e deixar a criança... ensinar ela que aquilo é bom para ela própria, para a saúde dela. Conversar e esclarecer e criar esse ritmo. Mais uma vez eu pedi licença aqui aos nossos convidados. Vamos a um rápido intervalo e até já.
Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora temos uma novidade exclusiva. A editora Beré lançou uma obra muito especial que conta em detalhes a história da IEADPE, Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. São mais de 600 páginas coloridas e mais de 800 fotos que vão despertar a sua emoção ao explorar a trajetória da igreja. A cada página reviva a história e conheça a essência desta instituição que completou 100 anos de fundação no estado de Pernambuco. Uma obra que nos transporta no tempo e espaço. A memória da IEADPE gravada na história. São imagens inéditas e exclusivas. Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. Adquira já o seu exemplar através da Beré Bookstore ou pela central de vendas. 3423-5317, 3423-5317. Editora Bereia, palavras que marcam. E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre qualidade do sono. E de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto do Sono, a insônia crônica ela afeta mais de 40% da população brasileira. Se você faz parte deste número, preste muita atenção às dicas que vamos repassar aqui no decorrer deste bloco do programa. Essas dicas vão ajudar você a relaxar o corpo e também a mente, vai facilitar o seu adormecer. Mas antes a gente quer responder aqui as participações através do WhatsApp. Você que está em casa, que mandou sua dúvida ou que ainda tem dúvidas, manda pra gente 99209-4819, 99209-4819 é o nosso WhatsApp, já está disponível, você pode mandar a sua pergunta, o seu depoimento, daqui a pouquinho os nossos convidados vão responder a sua dúvida. Daqui a pouquinho não, vamos agora à primeira pergunta, já repassando aqui a dúvida para a nossa convidada, a nossa médica que está aqui nos auxiliando. A pergunta é da Adassa. A Adassa, que mora em Olinda, ela fala o seguinte, ela diz que dorme geralmente tarde da noite, né? Dorme sempre tarde e só consegue dormir balançando as pernas. Essa insônia pode estar relacionada com a ansiedade? É a dúvida aqui da Adassa, que mora em Olinda. Balançando as pernas, só dorme dessa forma, doutora. Será que essa insônia está relacionada à ansiedade? Isso pode ser uma doença que tem tratamento, que a gente chama de síndrome de perna inquieta, né? Então, precisa ser avaliado, mas pode ser normal ou pode ser um probleminha. Próxima pergunta vem lá de Arco Verde, Diana Almeida. Ela diz que tem 56 anos. Ela fala que ontem foi dormir às 11 horas da noite e acordou às 2h30 da madrugada e não conseguiu dormir mais. Pode ser algum problema? Pode ser. E não pode, pode né, ser uma insônia que a gente chama ocasional. Se isso não se repete, foi uma noite que ela dormiu mal e com certeza tem um motivo. E aí, como é sigiloso, a gente tem que, na consulta que ela vai contar o que foi que aconteceu. Né? Mas pode ser uma insônia ocasional. Né? Alguma coisa, algum desconforto que aconteceu ali naquela noite. Tem uma pergunta interessante agora do Tiago França, que mora no Cabo. Ele fala que durante muitos anos ele teve crises constantes de sonambulismo. Hoje houve uma diminuição considerável. Existe alguma causa que leva a isso? Há possibilidade de haver cura também para o sonambulismo? Ele fala que tem uma vida muito intensa. Deixa eu só ver aqui. Lembrando, quem está em casa, você escreva a sua mensagem. Não adianta ligar para o nosso WhatsApp, que a gente não pode atender essa ligação. Não tem como atender para responder a você. Ele fala que tem uma vida intensa e de muitos estudos também. Ele estuda bastante. Bem interessante. O sonambulismo é o que a gente chama de parassonia. Não é considerado propriamente uma doença, mas é um transtorno. Por que é um transtorno? Porque ele pode ou não causar algum prejuízo para o indivíduo. Na maioria das vezes, porque o sonambulismo, em geral, é uma predisposição genética, ou seja, um perfil genético familiar, certo? Então, a gente sempre sabe que na casa de um sonâmbulo vai ter outros casos. Ou foi o pai, ou foi a mãe, ou foi o tio, ou outro irmão vai ter, porque isso tem uma determinação genética e é idade dependente. Em geral, vai acontecer na infância, na adolescência e na vida adulta desaparece. Ele pode retornar justamente quando o indivíduo está com alguma fase de vida em que há privação de sono ou, como é o caso dele, provavelmente ansiedade. Então, ele foi sonâmbulo,
desapareceu por um período, como era de se esperar, com a idade adulta, e aí ele talvez está com a vida muito conturbada, deve estar dormindo pouco ou com sobressaltos, né, acordando cedo, ansioso por essa tribulação aí de trabalho, de estudo, e isso está fazendo com que o sono fique novamente instável e surja essa parassonia que a gente chama de sonambulismo. É que você sair em atividades complexas, andar, falar, às vezes coisas perigosas de sair de casa, abrir porta, abrir janela, né? Mas isso, o tratamento é com orientação de corrigir a higiene do sono, a qualidade do sono, e raramente a gente usa medicação. Mas ele precisa procurar ajuda para não se acidentar. A gente apresentou aqui o Dr. Cleidson, né, Oliveira como otorrinolaringologista, especialista em sono. E a gente pergunta agora o que é que faz um otorrinolaringologista especialista em sono. Todo tipo de problema para a pessoa dormir, ter um sono de qualidade, a sua especialidade trata, doutor? Hoje em dia a gente tem a área de atuação que é a medicina do sono, né? Que não só a otorrinolaringologia, mas a neurologia, a pneumologia, a clínica médica. Todos podem trabalhar nessa área, com o estudo devido, né? A gente tende um pouquinho a direcionar nossa área de atuação para os nossos problemas causadores. Então, o otorrino ele costuma ficar muito com a doença obstrutiva do sono. Eu, particularmente, meus casos clínicos, apneias centrais, mistas, eu costumo encaminhar para meus colegas clínicos, meus amigos neurologistas, pneumologistas, para dar continuidade a esse tratamento. E o tratamento com E o inverso também acontece. Funciona. Quando você tem um paciente que chegou-se à conclusão que o melhor para ele é ter um tratamento cirúrgico, eu recebo também bastante. E a especialidade, né? A neurologia, de que forma um neurologista especialista em sono, né, trabalha o assunto? Na verdade, a gente criou esse hábito de dizer que a gente é especialista em sono, né? Mas é como o nosso colega aqui já falou, medicina do sono é uma área de atuação, não chega a ser uma especialidade, né? É uma área de atuação da medicina e hoje em dia é a área de atuação da medicina odontológica, né, da odontologia, é a área de atuação também da psicologia, em alguns casos de insônia, é a área de atuação de fono, de físio, outras áreas de saúde, né, outros profissionais de saúde estão trabalhando nesse campo do sono. A neurologia lida com os distúrbios clínicos não cirúrgicos, né? Claro. Então, assim, quando a gente, principalmente nas crianças que precisam muito da abordagem cirúrgica, né, para tratamento de apneia obstrutiva na infância, os resultados são muito melhor os cirúrgicos, não é? Então, geralmente a gente pede que esse paciente passe a ser acompanhado e avaliado e tratado pela otorrino. Mas, por exemplo, casos graves de insônia associados a distúrbios psiquiátricos, por exemplo, até a neurologia eu costumo pedir auxílio ao psiquiatra, né? Então, a gente precisa fazer essa integração, né? E, por exemplo, nas terapias cognitivas, né, para tratar insônia, o psicólogo vai ter que ajudar a gente, a nutricionista vai ajudar na formação de um padrão de dieta para perder peso no paciente que tem apneia. Então, é multidisciplinar. É uma doença multifatorial e o tratamento é multidisciplinar. A gente tem vários especialistas envolvidos, não só médicos, como nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Todo mundo se ajudando para o melhor para o paciente. Lembrar que sono não é só a apneia. Sim. Porque a apneia, a incidência é tão alta e prevalência da doença é tão alta, né, na população que realmente todo mundo tem que olhar para isso. Tem que olhar e tem que tratar. Mas a gente tem vários outros distúrbios do sono, como os distúrbios do movimento do sono, essa questão das pernas inquietas, as epilepsias, várias parassonias, vários transtornos comportamentais, que a gente vê muito nos idosos, né? Idosos que têm distúrbio do comportamento e batem, se acidentam, machucam o outro durante o sono. Existem uma gama de outras patologias que precisam ser tratadas também. Agora, graças a Deus, a incidência é menor, né? E às vezes a gente pensa que não existe. Mas aí a neurologia, inclusive, trabalha muito mais com também essas áreas, epilepsia noturna e as parassonias todas. A gente aprendeu que são vários fatores que podem ocasionar esses problemas no sono. Para tratar, precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Vários profissionais envolvidos. E para a pessoa que está em casa, que depende do Sistema Único de Saúde,
o acesso é facilitado ou é mais um motivo para a pessoa perder o sono, conseguir uma consulta através do Sistema Único de Saúde para tratar a insônia e vários outros problemas que afetam o sono? Temos alguns centros de referência no estado, porém, via SUS, você tem que obedecer a rotina do SUS. Você tem que ser encaminhado através do seu postinho de saúde para essas unidades, né? E sim, dentro dessas unidades você vai ter o tratamento que você precisa. É claro que no SUS a população é grandiosa, né, que precisa de atendimento. Existe ainda uma carência muito grande de número de serviços que trabalham especificamente com essa área. Então, por isso que eu digo o quanto é importante que o médico que recebe o paciente no posto de saúde possa fazer uma triagem adequada. Não cria uma necessidade que não existe, porque isso angustia o paciente. Quando o médico que vê uma insônia simples, ou vê uma apneia, um ronco, e que o paciente não tem sintomas diurnos, e que ele pode, ele próprio, solicitar um exame e conferir se tem um problema maior ou não, e ele já iniciar um tratamento simples, e não fazer com que aquele paciente entre numa fila junto com um paciente grave, isso já ajuda muito. Né? Na hora que ele já prescreve uma dieta, uma orientação metabólica, um perfil de tratamento de hipertensão, de diabetes, né? De hipotireoidismo, né? Já tira o medo do paciente, não vai dizer que o paciente, você precisa de um especialista do sono, o paciente vai ficar 3 meses esperando de uma coisa que ele trataria ali no posto. Então, eu acho que tem que ter bom senso, porque o SUS nunca vai ter espaço para todos fazerem polissonografia. Se você for pensar direitinho, né, é uma doença muito prevalente e a gente necessitaria de muitos centros desses, né, não só na capital, como em todo o estado. Se você for mais adiante, eu tenho uma opinião pessoal que todo mundo que trabalha no trânsito deveria passar rotineiramente por uma avaliação do sono. Tipo, motorista de Uber, de táxi, de ônibus, caminhoneiros, deveria ser obrigatória a avaliação do sono. Porque está relacionamento direcionado. Eles são profissionais que necessitam ter uma boa qualidade de sono para evitar acidentes. Eles se estressam mais, a rotina bem puxada, isso pode, né, atrapalhar porque essa se eles qualidade dormirem, do porque sono. Na verdade isso já é lei, né, do trânsito, né, isso já é lei. Mas também é difícil colocar isso em dia, né, todos fazerem avaliação. Mas isso já é legalizado no país. Agora, realmente, a gente tem um gargalo muito grande. Tem uma limitação grande de poder fazer que é real, a gente entende, né? Um serviço de qualidade para a população com a estrutura que a gente tem hoje no SUS, né? O custo também é muito alto de tratamento, né? Alto. Então, mas se, por exemplo, se a gente não tem dinheiro, né, digamos, financiamento para fazer o tratamento com máquina, com o CPAP para todos, mas todos podem fazer atividade física, todos podem fazer dieta, todos podem ter orientação. E isso já é tão importante, porque você pode tirar talvez 50% das pessoas que precisariam de uso do CPAP se eles reduzirem peso e controlarem o fator de risco. Então, isso já é feito, um efeito muito importante e pode ser feito nos postos. Agora, precisa que pessoas como a gente, orientada, a gente possa ser ouvida. Então, a oportunidade aqui da gente poder ajudar. Né? E é interessante também que todos também podem encarar esse momento de dormir como um momento de desacelerar, né? É preciso encarar dessa forma, vai dormir. Quanto tempo antes eu preciso pensar em desacelerar, em deixar o celular longe, em desligar a televisão? Tem muita gente que tem televisão no quarto e pensa que a televisão vai ajudar a pegar mais rápido no sono, mas às vezes tem estímulos que demoram você a chegar no sono. Como é que a gente resume, antes de ir para o intervalo, esse desacelerar antes de dormir? Isso também é prevenção. Olha, na verdade, esse desacelerar não é igual para todo mundo, né? Então, eu, por exemplo, não sou modelo para ninguém, mas a televisão não me incomoda. Eu durmo do mesmo jeito. Por isso que eu digo assim, a gente tem que dizer e a pessoa tem que se perceber. Então, se você sabe que a televisão te tira a atenção e realmente estimula muito a vigília, a ficar acordado, você não pode usar, tem que desligar 1 hora antes do horário pretendido. A mesma coisa a atividade física, o uso das substâncias estimulantes. Tem gente que toma café e não tira o sono. Mas tem gente que toma um café pequeno e já não dorme. Então, a gente tem que se avaliar, pedir ajuda para o médico clínico para
te orientar, mas tem coisas básicas que a gente já sabe que não pode, mas o problema é a mudança de hábito, que às vezes as pessoas têm resistência em fazer. Mas se a gente não tomar o pulso do próprio caminho, né, ficar esperando outros, não vai acontecer. Porque eu digo para os meus pacientes, eu não vou estar lá na tua casa, vamos fazer um acordo, vamos combinar, no retorno você vai me dizer que fez assim, porque senão não vale a pena. Verdade. Né? Então é mais ou menos aí, você sabe, procura se orientar do que é certo e procure seguir aquilo ali para ter um bom sono. Até anotar, né, algumas coisas, você pode anotar e perceber o que é que você está fazendo de certo ou errado na rotina. Faz um diário, inclusive. O diário é bom para você tirar a ansiedade. Porque às vezes eu vou dormir pensando nos problemas de amanhã, né? Aí fica com aquele pensamento ruminativo. Então cria uma cadernetinha de anotação, eu digo, deixa o problema na caderneta e aí vai ficar mais tranquilo também para dormir. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo, né? Só lembrando que no próximo bloco do programa tem o quadro Receita do Dia. A gastrônoma Luciana Luna preparou um prato muito especial. É isso mesmo, Luciana? Olá! Olá, Valson. A receita de hoje é especialmente para aquele dia bem corrido. Não sai daí que é logo após o intervalo. Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos direto aprender a preparar um fusilli com espinafre. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, você já pensou em fazer um macarrão numa panela só? Hoje eu vou dar uma dica para aqueles dias bem corridos em que você está sem tempo de preparar o almoço. Nós vamos fazer um fusilli com espinafre. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para esta receita, você vai precisar de 300 gramas de macarrão tipo fusilli, 1,5 lata de tomate pelado, 2 dentes de alho picados, manjericão a gosto, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 3 colheres de sopa de azeite, 600 ml de caldo de vegetais, folhas de espinafre e queijo parmesão ralado na hora. Esta receita, como eu falei, é bem simples e rápida de fazer. Nós vamos colocar todos os ingredientes na panela, exceto o espinafre e o queijo ralado, e vamos cozinhar. Então aqui primeiro eu vou aquecer a panela e vou acrescentar o azeite e o alho. Feito isso, eu vou acrescentando os demais ingredientes. É só mexer e assim que começar a ferver, eu vou esperar 5 minutos até que cozinhe a massa. Para finalizar, eu vou acrescentar as folhas de espinafre. E já está pronto o nosso macarrão. Vou desligar aqui. E agora nós vamos para a montagem. Aqui eu tenho um prato para massas. Vou colocar o macarrão. E aqui eu vou finalizar com o queijo parmesão ralado na hora. Para decorar uma folhinha de manjericão.
essa foi a nossa dica de hoje. Um fuzile com espinafre. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos bastante de mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. A gente agradece a Luciana Luna. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, e lá vai ter um vídeo, com essa receita completinha. Muito obrigado mais uma vez a Luciana Luna, e vamos falar mais sobre coisa boa. Vamos às vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção aqui às oportunidades. 2 vagas para auxiliar de limpeza, 2 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 1.100 é o salário, 2 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 3 vagas para auxiliar de manutenção predial, 3 vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário. Vamos a mais oportunidades de emprego. Agora tem 3 vagas para auxiliar de pedreiro, 3 vagas. Fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 954 é o salário. 3 vagas para auxiliar de pedreiro. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você que está em casa, boa sorte! Vamos seguir para responder a sua pergunta. Você que interagiu aqui com a gente, deixou sua dúvida, a gente vai ler a partir de agora as perguntas que chegaram por telefone. A primeira dúvida por telefone é da Fernanda Silva, ela que mora em Cavaleiro, tem 45 anos e ela fala o seguinte: durmo menos de 7 horas por noite. Pode ser prejudicial para a minha saúde? Fernanda Silva de Cavaleiro, que tem 45 anos. A gente já tinha até comentado algo parecido, né? E a gente sempre fala, se ela acorda bem, se ela passa o dia bem, satisfeita, não é mal para ela. Então, talvez seja o perfil, né? Precisava ter mais dados. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima participação. Jair Galvão, ele que mora no Jordão Alto, tem 47 anos, sempre participa aqui com a gente agradece aqui o carinho do telespectador. Ele pergunta se a cafeína pode prejudicar quem tem insônia. Uma boa alimentação pode também melhorar esse problema? É a dúvida do Jair. Você também já falou um pouco sobre esse tema, né? A insônia ela precisa ser desinchada mais, né? Mas numa orientação basal, sim, a cafeína pode ser prejudicial para quem tem algum distúrbio no sono, principalmente em que horário ela é ingerida. A quantidade, o horário... A quantidade, o horário. A quantidade é muito individual, feito a gente já comentou, mas o horário principalmente é de extrema importância. E a alimentação com toda certeza pode melhorar. Primeiro evitando ali os alimentos estimulantes, né? Antes de dormir é interessante fazer isso. Também o intervalo entre a última refeição e a hora de dormir também tem que ser levado em conta. Refeições copiosas, próximo ao horário de dormir, e também o excesso de alimentação que pode levar à obesidade, né? Com certeza. Então todos esses são tópicos importantes a ser lembrados. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. A Ladijane Maria de Água Fria. A Ladijane quer saber o seguinte: passei um período trabalhando à noite. Ultimamente estou trabalhando no horário da manhã. Durmo mais de 8 horas e quando acordo ainda fico com muito sono. É normal? Olha,
precisa ter detalhes do que está acontecendo, né? Porque se ela trabalhava à noite, trabalhava em turno, a gente não sabe há quanto tempo ela deixou de trabalhar. Por exemplo, se faz uma semana que ela mudou de emprego, ela ainda estava provavelmente privada, está repondo o sono, né? Mas se ela já faz muito tempo que deixou de trabalhar à noite, dorme a noite toda, 8 horas, e ainda está com sono durante o dia, ela está precisando dormir mais ou tem algum distúrbio. Então precisava ver o que está acontecendo no sono. Próxima pergunta, vamos ver de quem é. Messias Albuquerque, de São Martim, tem 63 anos e fala que dorme mais de 9 horas por dia. Dormir demais faz mal? Tudo em excesso faz mal, né? Então, ele, de certa forma, se não houver nenhuma patologia envolvida, de que forma dormir mal faz mal? Ele vai estar deixando de aproveitar a vida, de ter uma interação social, de pôr o seu cérebro para funcionar em algum estímulo social, auditivo, visual, enfim. Seria bom esclarecer logo se ele está com algum distúrbio do sono e estimulá-lo a participar mais da vida cotidiana com seus familiares e amigos. Ok, temos outra pergunta que chegou pelo WhatsApp agora. A dúvida é da Adassa, mais uma vez, que mora em Olinda. Ela disse que gostou da primeira explicação e resolveu fazer uma seguinte pergunta, né? Uma segunda pergunta. Ela fala o seguinte, ela tem um filho de 5 anos e ele tem um diagnóstico de autismo. Ela disse que percebe que a maioria das crianças com autismo tem distúrbios do sono. Existe algum estudo que explique isso? Por exemplo, o filho dela, ela disse que dorme às 10 horas da noite e acorda às 5 horas da manhã. E ela acha que essa quantidade de sono é muito pouca, comparando, né, com a criança com a mesma idade do filho dela que tem o autismo. Tem algum estudo, doutora? O autismo, na verdade, também é uma síndrome ou um transtorno, não é uma doença única, né? A gente chama de espectro, existem vários graus de autismo e o comportamento de cada autista também é diferente do outro. Portanto, é comum distúrbio do ritmo, é comum, por exemplo, epilepsia noturna em pacientes com autismo, que não quer dizer que a criança dela tem, né? Então, eu não acho que seja ruim esse tempo de sono dele, mas eu não sei como é que está a qualidade. O fato dele dormir às 10 e acordar às 5, em termos de tempo, até não está ruim. Mas a gente não sabe se ele está dormindo bem essas horas. Então, conversar com o pediatra do filho e avaliar isso aí. Se o pediatra achar conveniente, ele vai pedir a avaliação do neuropediatra, do otorrino, e para ver se esse sono está ok, de boa qualidade ou não. Ok. Outra participação agora da Valéria, que mora em Olinda. Valéria fala o seguinte, ela dorme às 7 horas da noite e segue dormindo até às 5h30 da manhã. Mas ela diz que quando se acorda, parece que não dormiu nada. Ela se sente muito cansada e sonolenta. Isso ela está ficando preocupada, quer saber se é normal, doutor. Não é normal. Ela deve procurar uma avaliação melhor com os especialistas da área. Tem algum exercício para relaxar, para pegar no sono? Geralmente os exercícios de alongamento ajudam, então pilates, yoga, tai chi chuan, alongamentos localizados, né? Ou seja, esses exercícios leves e que aumenta a sensação de conforto muscular, isso ajuda a dormir, né? Agora, os exercícios de alto impacto, não. Esses precisam ser feitos mais precocemente, pelo menos 3 horas antes do horário de dormir. Alto impacto seria academia? Alto impacto é academia, pega muscular. peso, que aumente muito a frequência cardíaca, aumente a pressão, isso deve ser feito mais cedo. E até uma caminhada é um bom exercício, porque já é uma atividade mais leve. Né? Essa foi a pergunta da Elaine, que mora em Piedade. E outra coisa que ela tá pode... gostando muito das explicações dos E outra coisa que convidados. ela pode associar também, causa um bom relaxamento, é um banho quente. Então ela pode... também ajuda. Pode fazer um banho quente, fazer Ok, pergunta agora do Walter Barbosa, de Pau Amarelo, em Paulista. Walter mora em Pau Amarelo, tem 70 anos, ele diz o seguinte: estou sendo muito prejudicado pela falta de sono. Durmo apenas 3 horas por noite e levanto várias vezes. Isso está me atrapalhando, né? Pois ela disse que fica indisposto durante o dia inteiro. O que devo fazer? Qual especialista devo procurar? Ele tem 73, é isso? Vamos voltar aqui à pergunta. Ele tem 70 anos. 70 anos. Com 70 anos, seria interessante ele procurar, se possível, um geriatra. Seria o primeiro especialista que ele deveria procurar, porque na idade dele, algumas doenças são mais comuns
que podem estar envolvidas com o distúrbio do sono. Claro, a apneia obstrutiva sempre é muito prevalente, ou seja, acontece muito também nessa faixa etária, mas tem outros problemas, né? Inclusive distúrbios hormonais, o hipotireoidismo, depressão, ansiedade, fibromialgia, né, artrose. Tem tantos distúrbios que acontecem mais nessa faixa etária dele que pode ser a causa da má qualidade do sono. Se ele está passando o dia sonolento, com certeza tem algum problema. E o que é muito comum também, o uso de várias medicações nessa faixa etária também pode estar levando um desarranjo na arquitetura do sono dele. Mas o ideal realmente é avaliar, e cada caso é um caso diferente. Ok, vamos ao resultado da enquete. A gente fez aqui uma pergunta no começo do programa. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já precisou modificar os seus hábitos para melhorar a qualidade do sono? Das pessoas que participaram com a gente, 56% responderam que sim, que precisaram mudar esses hábitos para melhorar essa qualidade. 44% disseram que não. A gente agradece sua participação aqui no nosso programa. Estamos na reta final, é o momento de abrir espaço para as considerações finais. Muito obrigado a vocês dois, que nos ajudaram bastante a entender mais sobre qualidade do sono. Dr. Cleidson Oliveira, otorrinolaringologista, especialista em sono, também é cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião crânio, maxilofacial. Doutor, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema bastante prevalente. Gostaria de lembrar que é uma doença multifatorial, o tratamento é multidisciplinar. Quando você deve procurar o atendimento aos especialistas do sono? Se você tiver queixa de sonolência excessiva diurna, se você tiver um ronco associado a uma hipertensão de difícil controle, tiver um ronco associado a uma obesidade e alguns parâmetros anatômicos, como uma circunferência cervical aumentada, você deve procurar o especialista do sono. Ou quando o seu acompanhante ou um familiar visualizar, presenciar a falta de respiração durante o sono, que é a apneia. Então você deve procurar o profissional e tratar adequadamente seu problema. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Também queria agradecer a doutora Clélia Franco. Doutora Clélia é neurologista, especialista em sono. Também ela é coordenadora do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia. Muito obrigado, doutora. Considerações finais. Bom, é sempre uma alegria a gente ter a oportunidade de poder falar um pouco sobre um tema tão abrangente e de alto impacto, né, na saúde das pessoas. Isso é muito importante, o assunto do dia tem esse papel e a gente agradece muito poder estar aqui. E eu gostaria de lembrar um fato que a gente passou um pouco batido, em relação à automedicação. Então, nunca se deve se automedicar sem saber o que se tem. Então, coisas simples que a gente pode fazer. Primeiro, perceber se está dormindo mal e se está acordando mal, se está passando o dia com mal-estar, com sonolência, com fadiga. Se isso existe, não vá procurar logo o balcão da farmácia pedindo medicação. Vá ao seu médico mais próximo, vá ao seu clínico. E a gente às vezes diz, se o clínico não puder ouvir, ou se ele não tiver a sensibilidade de ouvir, porque às vezes acontece, né? Os profissionais de saúde são muito heterogêneos, em todo mundo isso é assim, as pessoas. Se ele não puder te ouvir, procura uma segunda opinião, mas não se automedique. A única coisa que você ainda pode tomar em casa, porque é muito comum insônia, né? Tudo bem, um chá, um fitoterápico, tudo bem, mas não passe a usar a medicação controlada do vizinho, do irmão, do parente, porque isso gera um outro problema bem mais sério, que é a dependência química ao medicamento. Então, isso é só para alertar. E vá ao médico, faça a revisão regular. Com toda a dificuldade do SUS, a gente sempre consegue acesso, né? E aí a gente vai poder caminhar para a saúde. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!